Muito bem, estamos de volta aqui com o programa Saúde em Foco pela TV Tubá. Hoje entrevistando o pediatra, neonatologista, Dr. Flávio. Dr. Flávio, uma pergunta. A febre, que é a grande preocupação dos pais. É a febre. Qual é a febre? Tem perigo? Tem risco? Não, a febre por si só, não. O risco maior que às vezes ela poderia ter é fazer uma crise convulsiva, né? Mas assim, às vezes daí tem histórico familiar ou às vezes pela velocidade com que a temperatura sobe para fazer uma crise convulsiva. Mas o que acontece hoje assusta muito os pais, assim, elas acham que 37 é febre, 37 graus não é febre, né? Sim. 36 a 37,5 é temperatura normal. Então, às vezes, a criança pode fazer uma febrícula até um 37,8, às vezes, pelo calor, muita roupa, também pode fazer. Então, uma orientação, desagasalha e ver se baixa a temperatura, né? Isso. Às vezes aqueceu demais. Então, também, às vezes, não é febre. A febre sempre nos preocupa, assim, pelo tempo de duração, porque assim, ó, fez febre de manhã, não adianta, às vezes, examinar de tarde, já quer levar no hospital, na emergência, às vezes não vai encontrar nada. Espera no mínimo assim umas 24, 48 horas para ver se aparece algum outro sintoma. Uma tosse, vômito, diarreia, qualquer outro sintoma que a gente consiga fechar um diagnóstico. Porque a febre por si só, ela não nos ajuda ela é só um sinal, né? Ela não nos ajuda a fechar O risco que as diagnóstico. pessoas têm da convulsão, crise convulsiva, tem algum perigo? E geralmente a convulsão febril ela é benigna, né? Benigna? É benigna. Então é para esclarecer. Para esclarecer, ela é de curta duração. Ela não vai fazer uma crise convulsiva, não vai entrar em um mal epilético que vai fazer faltar oxigênio para o cérebro. Geralmente uma crise convulsiva curta, sempre deita a criança de lado, porque daí às vezes ela pode vomitar, alguma coisa assim, porque daí saiu o leite, entendeu? Porque daí ela vai não vai conseguir se defender, porque daí os mecanismos de defesa, que seria a tosse ou o reflexo virar para o lado, pode estar abolido numa crise convulsiva, né? Aí nesse caso tu vai deitar ela de lado. Quando a criança está com febre alta, mais de 39 graus, qual é o procedimento? Muitas vezes o pai está em casa, os pais, né? Deveriam fazer de imediato, assim. Existe alguma conduta? Banho ou não? Banho ajuda a baixar a temperatura, né? Porque quando tu molha o corpo, tu aumenta a perda de calor. Então ajuda a baixar a temperatura. Se tiver um antitérmico, pode administrar, entendeu? Assim, pode administrar um antitérmico. E observar, ver se aparece mais algum sintoma. O que às vezes acontece assim, pessoal, faz isso aí, mas acha que vai administrar um antitérmico e em meia hora baixou. Não. Às vezes vai levar 1h30 até a medicação fazer efeito, entendeu? Isso. Então tem que dar um prazo para... Cuidado para não estar dando remédio em seguida. Dá de um, dá de outro. E aí faz a intoxicação medicamentosa. Intoxicação medicamentosa. Geralmente, em recém-nascidos, os principais são os pais, né? Porque assim, ó, acha que o remédio está demorando para fazer efeito e vai medicando e pode fazer intoxicação. E todos eles têm um efeito colateral. Os anti-inflamatórios, os remédios para vômito, os antieméticos. Então, às vezes a pessoa dá uma dosagem acima, até tem sintomas muito, às vezes extrapiramidais que podem se manifestar na criança. Eu já vi isso. Sim, já tem medicação que a gente já nem usa mais na pediatria por causa disso, né? Porque a gente caiu em desuso por causa dos sintomas extrapiramidais, que às vezes simulam a crise convulsiva. Pois é, isso aí é uma coisa que a gente pode observar. Né? Hoje quase não se usa pouco, né? Usa muito pouco. Usa muito pouco. Então, Flávio, uma pergunta. Nós estamos falando de criança, pais e tudo. Eu estou fazendo pergunta de quem é pai, já foi, já teve pequenininhos e sabe disso tudo. O que os pais devem fazer, o que não devem fazer durante a diarreia? A diarreia, a recomendação é manter a criança hidratada, né? Quanto mais líquido oferecer e em pouca quantidade para manter ela hidratada. A criança ela desidrata mais rápido quando junto com a diarreia está associado o vômito, porque daí a perda é maior e tu não consegue repor. Então, às vezes, nesses casos, tu pode até usar um antiemético e ver se ela para, porque às vezes também tu não vai dar volta. Então, às vezes, tu tem que levá-la para uma assistência médica, porque às vezes tem que fazer a medicação injetável para cortar o sintoma, para começar a hidratar ela de novo. Então, a orientação é sempre hidratar. Hidratar. E a dieta que está habituada. Nada de muita restrição alimentar. Isso é importante, porque muita gente diz corta a alimentação. Não deve cortar a alimentação. Mantém a alimentação. Porque assim, a criança já vai se alimentar menos.
Porque geralmente vamos supor que numa diarreia vai ter dor abdominal, vai ter cólica, então ela já começa a evitar a comida. E aí tu vai começar a fazer uma dieta e tu restringe ela mais ainda. Mantém a alimentação. Essa hidratação, o que os pais podem dar? Muitas vezes está num lugar distante, não tem uma farmácia perto, não tem um lugar. Pode fazer o soro caseiro. Ó, preste bem atenção. Soro caseiro, Faça o seu soro caseiro, que é o soro de Pega reidratação. Água, 1 litro de água fervida ou filtrada. 1 litro de água, né? Fervida ou filtrada. Tu vai colocar 1 colher de chá de sal e 2 colheres de sopa de açúcar para repor os eletrólitos. Está feito hidratante. Está feito hidratante. Pronto, você está num lugar que muitas vezes não tem como procurar, você já vai atacando isso aí. Já vai fazendo isso. Que são os soros de reidratação oral, que se vende hoje no comércio é o soro de reidratação oral com sabor de laranja, com sabor de guaraná. Tem um sabor, nada mais do que mas isso. nada mais do que água, sal e açúcar. Para manter os custa eletrólitos. mais caro, né? Custa mais caro, Né? para manter os eletrólitos. Pois é, nós estamos falando, e hoje ainda, a incidência das doenças parasitárias ainda tem muito, parasitose intestinal. Não, ainda tem, mas assim, diminuiu muito, né? Olha, eu Ameba, ascaris. A ameba ainda às vezes Ainda tem, né? ainda tem por causa das nossas Da água poluída e tal. são- Mas o ascaris já diminuiu bastante. Olha, eu não me lembro, eu acho que foi na residência que eu devo ter visto minha última obstrução por ascaris, que faz tempo já, ó. Faz tempo. Faz né? tempo já. É que eu não porque tinha já visto morreu muita criança com obstrução obstrução por por ascaris. ascaris. Mas hoje, Tá bem controlado isso aí. Muito porque assim, melhorou bastante o saneamento básico, né? básico, não, porque antes era o chão, né? Era o chão, tudo solto, né? Era. A ameba que ainda dá uma atrapalhada aí, às vezes por causa principalmente no verão, né? Por causa das praias, das águas, da nossa água aí. Mas fora isso tá bem melhor. Muito importante isso aí. E quando, doutor Fábio, a criança não dorme? Também é um problema, né? E aí? Aí não tem muita coisa que inventar, não, ó. Porque tem algumas crianças que isso hoje em dia é um problema, na verdade, né? Muito mais, eu acho. Porque hoje em dia o que acontece? Hoje em dia tem muito mais acesso aos eletrônicos, né? Então tem... Criança de 1 ano já está no Já tá celular na tela. mão, vendo... E a tela ela é um estimulante para o sistema nervoso. Então a recomendação é evitar a tela, no mínimo até os 2 anos de idade. Nada de tela. Ó, preste bem atenção, isso é importante, porque o efeito luminoso, muitas vezes, É estimulante. prejudica, estimula, Estimula o cérebro e ele não entra em repouso. não entra em repouso. Entendeu? Então, e depois dessa faixa etária, assim, é no máximo 2 horas por dia. E de preferência não que seja à noite. Né? Que de noite não se estimule. Cortar definitivamente. Cortar. Isso é um problema, porque e aí hoje em dia tu não tem muita paciência para brincar com teu filho, tu já dá um celular para ele e ele fica ali assistindo o negócio. Então atrapalha o sono. E o sono é fundamental, né? Para a nossa recuperação. Importante. Então nós estamos vendo o quanto é importante ele adotar medidas preventivas. Preventivas. Uma outra orientação é evitar café, cafeína, né? Café, refrigerante à base de cola, né? Coca-Cola, Pepsi-Cola, então a gente tudo é recomendado evitar. Chá que também tem a cafeína, né? Que daí estimula muito. Existe criança que não dorme hoje, é adulto com insônia. É adulto com insônia. Hein? É o hábito, né? É o hábito. Então tem que ter muito cuidado nesse sentido. Para encerrar, a sua opinião, porque muitos pais ainda questionam a vacina. O que tu acha, para esclarecimento, Para esclarecimento. da vacina de rotina, aquela que é necessária? Você não acha que traz muito benefício? Com certeza. E assim, eu recomendo assim, a gente recomenda fazer todas as vacinas do calendário vacinal, que é uma das poucas coisas que o governo nos dá, e o calendário melhorou muito, porque entrou vacinas que não existiam, assim, vacina para meningite, vacina para varicela, que é a catapora, vacina para pneumonia, hepatite A entra no calendário, então tem várias vacinas, o calendário está muito melhor. E ainda tem as vacinas privadas, que às vezes tu pode ampliar um pouco esse espectro. Agora sim, eu estou na outra ponta, porque assim, eu faço UTI, então eu vejo os que morrem, entendeu? Então assim, a gente sempre recomenda vacinar, porque às vezes tu pode perder um filho porque tu deixou de fazer uma vacina. As vacinas também não são 100% de garantia, porque às vezes tu pode fazer as vacinas para pneumonia
porque não vai pegar todas as bactérias. Então, assim, ele pode vir a ter uma pneumonia. Então, às vezes, os pais ficam revoltados porque eu fiz todas as vacinas, meu filho pegou uma pneumonia igual. Não, tem o risco, mas muito menor. Sempre vacine. E se fizer uma pneumonia, provavelmente ela não vai ser muito grave. É o que acontece agora com as vacinas da varicela, da catapora. Então, pode fazer uma varicela, mas vai fazer muito menos ferida, muito menos lesão. Perfeitamente. Perfeito, tem que Concordo vacinar sempre. Com isso aí. Sempre, sempre. Então, minha gente, como o Dr. Flávio está falando, vamos cuidar das nossas crianças. O cuidado já começa na vida intrauterina, o pré-natal. Depois que nasce, vem os outros cuidados. Ser pai não é tão difícil, não. Basta querer ser, não é mesmo? E é pro resto da vida. E é pro resto da vida. Nunca mais deixará. Nunca mais. Porque depois vem os netos, continua sendo pai a mesma coisa. Mesma coisa. Revive Hein? tudo. Hein? Revive tudo de novo. Outra vez, tudo outra vez. As mesmas preocupações e tudo. Tudo. E muitas vezes mais intensa ainda. É. Doutor Flávio, foi um prazer contar com a tua presença aqui. O programa está encerrando hoje. Mas vamos voltar depois para a gente bater um outro papo. Podemos combinar. Sobre outras doenças que acometem em pediatria, que é muito importante que a gente traga esse conhecimento, esse esclarecimento para os nossos telespectadores. Eu que quero agradecer a oportunidade e o convite. Muito obrigado. Então, te agradeço muito. E assim estamos encerrando o programa de hoje. Até o próximo. Um abraço a todos.